A natureza, com certeza, é o lar selvagem e maravilhoso de inúmeras coisas por aí, como as lindas borboletas, as orquídeas e filhotes de foca incrivelmente adoráveis. Só que por mais adorável que a natureza pode ser, ela também tem um lado realmente mais sombrio. Para cada adorável filhotinho de foca, existe um pássaro horripilante com a boca cheia de pesadelos. Para cada borboleta, existe uma monstruosa criatura marinha à espreita no oceano. E para cada linda flor, existe uma árvore mortal coberta da raiz ao galho com espinhos de 1 centímetro de comprimento, com inúmeras faunas e floras incríveis mundo afora. Vem comigo dar uma olhada em algumas das descobertas mais sombrias e brutais do mundo natural. As piores vespas. Quase todas as pessoas do mundo detestam as vespas. Não há argumentos aqui, mas algumas espécies de vespas parasitas são tão brutais que já tiveram teólogos devotos questionando se um Deus benevolente poderia realmente ter criado essa coisa. Então, o que torna esses insetos tão brutais assim? Então, quanto a isso, pode ter algo a ver com o fato da fêmea colocar os seus ovos literalmente sob as peles de lagartas vivas. A criatura então, sem nem saber, incuba os ovos dentro de seu corpo, até que os filhotes simplesmente começam a roer a sua pele. Apesar desse trauma, a lagarta consegue sobreviver, ou pelo menos no começo ela consegue. As larvas da vespa então assumem a mente dessa lagarta, através de um coquetel de substâncias químicas que elas emitem. Isso força a lagarta a criar casulos para as larvas, enquanto elas usam o seu corpo oco para protegê-las como uma espécie de guarda-costas zumbi. As pequenas vespas eventualmente conseguem emergir de seus casulos e voam para longe, deixando a lagarta morrendo de fome e repetindo todo esse ciclo horripilante mais uma vez. Depois disso dá para entender por que aqueles teólogos decidiram que não havia nenhum Deus. Mas se você quiser restaurar a sua fé no mundo, por que não clicar nos botões de curtir e se inscrever? Eu posso não ser um deus, mas os meus vídeos com certeza vão iluminar as coisas mais incríveis que nosso planeta tem a oferecer. Eu converti você? Maravilha! Agora, o que temos a seguir? O vírus zumbi. Agora, se vespas que comem a carne e controlam a mente foram brutais demais para você, então olhe para longe antes que eu mostre a você o gênero Cordyceps, também conhecido como o fungo zumbi. Alguns de vocês podem realmente reconhecer esse nome do videogame The Last of Us, onde existem alguns humanos infectados por Cordyceps se mexendo, que brotam fungos enormes e deformados por todo o corpo da pessoa. Embora esse jogo seja apenas ficção científica, o verdadeiro fungo Cordyceps realmente toma conta dos corpos das criaturas vivas que ataca. Os esporos desse fungo parasita se ligam ou se infiltram nos exoesqueletos de insetos forrageadores, como formigas. Ele vai invadindo lentamente os seus corpos e as suas mentes, antes de obrigar o cérebro infectado de seu hospedeiro a subir em algum ponto que fica a mais ou menos 25 centímetros do chão. Ali, à medida que os esporos crescem e se alimentam das vísceras desses insetos, isso força a formiga a agarrar o caule e esperar, apenas para ter uma morte horripilante. Só então que o corpo frutífero do fungo entra em erupção, transformando o cadáver em uma plataforma de lançamento para novos esporos. Essa infecção é tão virulenta que pode acabar com colônias inteiras compostas por milhões de formigas em questão de apenas algumas semanas, embora não sejam apenas as formigas que podem afetar. Existem notavelmente mais de 600 tipos diferentes de fungos Cordyceps, e cada um desses tipos ataca especificamente apenas uma espécie. Caramba, isso faz eu me perguntar se Last of Us um dia vai se tornar um documentário. Lontras. Existe algo mais fofinho do que uma lontra usando um chapéu. Quando estão vestidas assim, esses membros carismáticos da família das doninhas não parecem capazes de machucar uma mosca. Mas várias espécies dessa família têm um segredo brutal escondido em suas mangas peludas, já que eles compartilham seus habitats de pântanos em todo o mundo com predadores perigosos. Eles desenvolveram uma defesa impossivelmente corajosa. Em grandes grupos, eles cercam e, por incrível que pareça, intimidam qualquer tipo de ameaça que se aproxima. Como esse crocodilo, na reserva Sungai Buloh Wetland, de Singapura. Apesar de suas investidas ameaçadoras, as lontras continuamente provocam e cansam o crocodilo de todas as maneiras possíveis, até que, por incrível que pareça, o réptil decide fugir. Eu tô pra encontrar algo mais legal do que isso. Embora os animais que eles intimidam não se limitem aos seus vizinhos crocodilos, as lontras de rio norte-americanas estão no topo da cadeia alimentar em seus habitats naturais, comendo absolutamente tudo, desde peixes e anfíbios, e até mesmo pequenos jacarés. Mas como eles lidam com as poderosas mandíbulas dessas ameaças pré-históricas?
Então, é uma questão de resistência. As lontras têm acesso a energia sustentável e duradoura, enquanto o metabolismo lento de um jacaré só permite explosões curtas e afiadas de energia, como granadas escamosas. Depois de alguns minutos se debatendo e rolando, o jacaré acaba ficando cansado. E por gastar toda essa energia, seus músculos liberam uma torrente de ácido lático imobilizador, que acaba incapacitando ele. Então, por mais que a lontra use seus dentes pontudos e suas garras super afiadas para rasgar a pele escamosa e começar a comer, o jacaré na verdade continua muito bem vivo. Quer dizer, comer um jacaré já é uma afirmação, mas comer um deles vivo pode fazer dessa refeição a mais brutal de toda a história. Caracóis de vulcão. Agora, os caracóis não são normalmente vistos como animais brutais, mas há uma exceção difícil a essa regra. Conheça o Scaly Foot Snail, ou pangolim do mar, que desenvolveu uma concha feita de sulfeto de ferro. Eu vou repetir isso para aqueles de nós que não são fluentes em ciência. Este pequeno caracol tem uma concha que literalmente é feita de ferro. Com certeza, esse não é um caracol muito comum. E isso porque também não vive em condições muito comuns. Ele pode ser encontrado em aberturas hidrotermais a mais de 2 km abaixo d'água, com pressões esmagadoras e temperaturas incrivelmente quentes que simplesmente podem atingir incríveis 400 graus Celsius. Isso é mais de 4 vezes o ponto de ebulição da água. Essas plumas vulcânicas fornecem ao caracol todos os nutrientes do fundo do mar que ele precisa para sobreviver. Só que o calor extremo, a pressão e predadores próximos forçaram o caracol a se adaptar ao longo de alguns milhões de anos. Graças a uma mutação genética que produz proteínas, o sulfeto de ferro não apenas compõe a concha desse molusco, mas também compõe aquelas estranhas escamas que cobrem os seus pés. E é justamente esse conjunto escamoso de armadura que torna esse um dos animais mais brutais do planeta. Gnu selvagem. Qualquer um que tenha visto o Rei Leão da Disney vai saber que a parte mais emocionante do filme é quando os gnus começam a correr por aquela ravina incrivelmente íngreme. Embora o desenho animado faça essa cena assustadora parecer bem exagerada, na verdade é baseado no comportamento desafiador da morte de um gnu real. Todos os anos, em uma das maiores migrações anuais da Terra, aproximadamente 1,2 milhões de gnus do Serengeti começam a se mover em busca de pastagens mais verdes e água fresca. Mas enquanto se aproximam do rio Mara, a manada parece abandonar todo o sentido de... todo o sentido. Ao invés de cruzar em um ponto onde o rio está mais perto da costa, milhões desses gnus descem os penhascos incrivelmente íngremes, fazendo kamikaze na água corrente abaixo. Alguns nem esperam até que o penhasco esteja remotamente perto da água, e começam a se lançar desesperadamente no chão. Ai, eu senti isso. Embora esses gnus não tenham tempo a perder, essa agitação toda acaba tirando a vida de mais ou menos uns 6.250 gnus todos os anos. Embora os seus corpos em decomposição e ricos em nutrientes continuem a nutrir a paisagem circundante e a vida selvagem que contém. Então acho que é apenas uma versão mais brutal do ciclo da vida. Polvo. A aparência hilária e gelatinosa de um polvo e outros cefalópodes de corpo mole por aí podem fazer você pensar que não são tão perigosos quanto podem parecer. Mas apesar de sua aparência, essas criaturas de 8 braços são na verdade alguns dos predadores mais desonestos do oceano. Porque quando é hora de caçar, eles literalmente pulam em ação. Só espera, você vai ver. Shadi! There's an octopus eating a crab! Com certeza, ela capturou um momento muito impressionante, mas é um exemplo incrivelmente brutal de como os polvos podem realmente ser calculistas. Quer dizer, você já viu um polvo correndo e atacando assim antes? Bom, infelizmente para aquele caranguejo, isso aqui é apenas o começo, porque por debaixo desse exterior muito macio, todos os tipos de polvos têm um bico super poderoso, parecidos com o de um pássaro. Em alguns polvos menores, a ponta afiada e a garra poderosa desses bicos são mais do que suficientes para quebrar uma casca de um caranguejo. Só que o maior bico de cefalópode já descoberto era tão grande quanto a mão de um homem adulto. A partir disso, os cientistas determinaram que o animal tinha uma força de mordida que estava bem acima de 1.000 libras por polegada quadrada. Para contraste, são necessárias apenas 900 libras de pressão para quebrar um fêmur de um ser humano comum, que é simplesmente o osso mais forte em nossos corpos. Felizmente, os polvos geralmente são grandes o suficiente só para dar um pequeno beliscão. Embora isso possa fazer os mergulhadores pensarem 2 vezes antes de tentar posar com esses escorregadios. Camuflagem incondicional.
A camuflagem animal se desenvolveu ao longo de milhões de anos para ajudá-las a se misturar em seu cenário, seja para evitar qualquer ameaça ou para conseguir se esconder de sua presa. Enquanto alguns usam essa incrível capacidade de se disfarçar por completo, outros desenvolveram a tática de camuflagem maluca, que, ironicamente falando, acaba se destacando um pouco. Veja bem, essa mariposa Atlas brilhantemente colorida parece tão grande quanto ela é colorida, com sua envergadura capaz de esticar a quase 30 centímetros em diâmetro. É meio difícil não ver ela, mas numa inspeção mais próxima, as pontas caídas de suas asas se parecem muito com duas cabeças de cobra. E nada disso é por engano. Quando estão agarradas em galhos, suas asas que se parecem com cobras podem confundir pássaros próximos famintos, fazendo eles pensarem duas vezes antes de fazerem um lanchinho com essas borboletas. E elas não são as únicas criaturas com esse recurso de aparência mortal. A crisália da borboleta Daring Owl, por exemplo, também é muito parecida com uma cabeça de cobra incrivelmente realista. Olha só isso, todos os detalhes são tão precisos que existe até uma fenda de uma pupila dentro daquele olho de serpente. E também até se mexe, como se fosse uma cobra sendo perturbada. Agora sim, isso que eu chamo de uma camuflagem incrivelmente brutal. Ninguém se importa com o mel. Muitas pessoas já ouviram falar de Honey Badger, que foi nomeado pelo Guinness Book of World Records como o animal mais destemido do mundo inteiro. Sua pele de mais ou menos 60 centímetros de espessura os deixam imunes às picadas de abelhas africanizadas, o que permite que eles invadam as colmeias e possam se alimentar do mel com facilidade. Mas eles não são os únicos animais que se atrevem a enfrentar essas picadas seriamente dolorosas. Os abutres de mel também gostam de atacar essas colmeias expostas, mas ao invés de irem direto para a doce guloseima dourada, eles arrancam os ovos e larvas armazenados no favo de mel. E essa dieta significa que eles atacam os ninhos de abelhas e vespas da mesma forma. Isso que eu chamo de brutal. Enquanto se alimentam sem medo nenhum de cada larva individual, esses pássaros são picados repetidamente. Porém, felizmente, as penas semelhantes a escamas ao redor de seus olhos fornecem uma armadura contra o ataque, enquanto as observações sugerem que algumas espécies são imunes às picadas das maiorias das vespas. É melhor você se afastar, Honey Badger, porque parece que os abutres de mel estão querendo o seu título de mais destemido. Caçador de abelhas. Os alces podem parecer majestosos, mas quando se trata da época de acasalamento, os machos se transformam em tratores de mais de 300 quilos, com os seus chifres se tornando gigantescas armas cravadas presas em seus crânios. Eles competem pelo direito de acasalar com as fêmeas, colidindo suas cabeças para afirmar o seu domínio. Exibições como essa são definitivamente um dos jeitos mais machistas de conseguir uma namorada. Mas isso pode trazer consequências inesperadas. Como esses dois, ou eu acho que um deles descobriu. No ano de 2014, essa imagem foi tirada com essas duas feras lutadoras, claramente se enfrentando e se enroscando nos chifres uma da outra. Eles devem ter travado uma batalha mortal, até que, ironicamente, um deles acabou morrendo, possivelmente de fome. A temporada de acasalamento desses animais geralmente atinge o pico em setembro, mas essa imagem foi tirada em janeiro, o que significa que esse cara deve estar usando a cabeça de seu inimigo por mais de 5 meses. Embora não sejam apenas os alces que sofrem com esses acidentes brutais impossíveis. Em 2018, um cervo de cauda branca foi visto em Walhalla, Nevada, com uma cabeça perfeitamente preservada de seu concorrente alojada em seus chifres. Isso com certeza parece um ótimo troféu, mas, felizmente, alces e veados perdem seus chifres anualmente. Então, por mais durões que possam parecer, eles não vão ficar olhando nos olhos de seus rivais para todo sempre. Bufaloucura. Agora, os alces e veados não são os únicos animais que gostam de dar chifradas para resolver seus problemas. O búfalo africano também luta para estabelecer quem tem o direito de acasalar com as fêmeas, mas eles batem de frente um pouco mais literalmente. Nos machos adultos, os chifres dessas enormes bestas se juntam no meio da cabeça. Essa placa semelhante a um capacete que o búfalo tem é usada para atacar os seus oponentes de frente. Considerando que eles correm a menos de 60 km por hora e podem pesar mais de 834 quilos, isso seria a mesma coisa que olhar dois carros pequenos colidirem um com o outro. Então, quanto mais grossa for essa capa protetora do búfalo, maior as chances dele ser, o chefe. Mas para realmente causar algum dano, o búfalo vai travar seus chifres com o oponente e depois rapidamente torcer o seu pescoço para o lado. Isso leva as pontas de seus chifres para as seções mais sensíveis do rosto dos oponentes, o que geralmente pode fazer com que eles se afastem. Ai. Embora, felizmente, eu ouvi dizer que as garotas adoram cicatrizes. Problemas à frente.
Qualquer pessoa que tenha visto o filme 127 Horas vai saber o quão aterrorizante deve ser estar preso contra uma rocha no meio do nada. Alerta de spoiler: James Franco passa bem, mas esse pobre veado, que sofreu um destino horrivelmente semelhante, não teve a mesma sorte. Parece que ele de alguma forma escorregou e caiu na fenda, morrendo nesse processo. Mas toda a sua matéria orgânica carnuda se decompôs logo depois, deixando nada além de seu esqueleto branco brilhante, encravado entre as rochas. E esse acidente infeliz pode parecer muito estranho, mas na verdade não é o único do tipo. No ano de 2009, um fotógrafo descobriu esse alce adulto, que também, inevitavelmente, tropeçou em uma fenda lamacenta, e foi deixado para morrer e se decompor. Predador versus porco-espinho. De fato, é necessário muita coragem para mexer com um porco-espinho. Esses grandes roedores são cobertos por espinhos muito afiados e pontiagudos, e geralmente servem para proteger de alguma ameaça. E como se eles já não usassem os casacos mais brutais de todo mundo animal. Cada espinho também é coberto com farpas de anzol, maliciosamente microscópicas. Então, se algum engraçadinho tentar a sorte, os espinhos se desprendem e encaixam muito dolorosamente em sua carne. E eles não apenas doem pra caramba se forem removidos, mas qualquer movimento pode forçar os espinhos cada vez mais fundo em seu tecido. E isso é uma coisa que alguns predadores acabaram descobrindo de uma forma incrivelmente dolorosa. Ai! Encontrada no sul do Brasil, essa cobra foi flagrada digerindo dolorosamente um porco-espinho inteiro. Ao atravessar o intestino da cobra, os espinhos perfuraram gradualmente aquele réptil imprudente de dentro pra fora. Parece que esse porco-espinho lutou até o fim. Perturbando pelicanos. Se Procurando Nemo nos ensinou alguma coisa, é que os pelicanos são considerados pássaros engraçados e aquáticos, que pegam peixes usando suas famosas bolsas de garganta trêmulas. Mas observar esses pássaros na vida real, na verdade, é a coisa mais distante do entretenimento familiar. Embora sua dieta principal consista em peixes, crustáceos e animais marinhos, eles também devoram alguns pássaros pequenos. Em alguns casos, esse comportamento bizarro de comer outros pássaros pode ser explicado por um suprimento limitado de alimentos, que força os pelicanos a comer tudo que encontram. Mas de vez em quando, mesmo com uma abundância de comida, eles inexplicavelmente escolhem comer uma espécie menor. Como esses animais não têm dentes, eles têm que manter os seus bicos firmemente fechados, até que sua presa emplumada pare de se mover. Depois de ter certeza que a presa morreu, eles vão começar a mexer as gargantas, para engolir tudo de uma vez. Só que por mais horrível que isso seja, não é a pior coisa que esses animais fazem. Quando se trata de alimentar filhotes de pássaros, a maioria dos adultos regurgita alimentos pré-digeridos nas bocas famintas de seus filhotes à espera. Mas quando os filhotes atingem um certo tamanho, os pais só precisam abrir a boca para que seus filhotes tenham um banquete, para que seus filhotes possam deliciosamente se alimentar diretamente de suas gargantas. A árvore de caixa de areia. Já imaginou como seria uma árvore feita por Satanás? Bom, existe a chance de ser a incrível e bem dolorosa árvore de caixa de areia da América do Sul. Capazes de crescer a praticamente 40 metros de altura, essas árvores de casca cinzenta são cobertas da raiz às pontas, com espinhos gigantescos em forma de cone, cada um deles medindo mais de 2 centímetros. Essas farpas bulbosas impedem que qualquer herbívoro faminto de se alimentar enquanto essas árvores estão crescendo. E os espinhos também impedem que outros animais subam em seus galhos para comer suas preciosas bagas. Mas enquanto os seus frutos podem parecer pequenas abóboras, na verdade são bombas relógio. Quando totalmente maduras, elas vão explodir, lançando suas sementes duras e planas em todas as direções, a incríveis velocidades de até 241 km por hora. Mas apesar de todas as suas frutas e espinhos explosivos, esses não são os seus únicos mecanismos de defesa. Mas existe outro perigo. A seiva da árvore da caixa de areia também é incrivelmente venenosa e pode causar problemas estomacais, erupções cutâneas e até mesmo cegueira. Caramba, essa árvore não tá de brincadeira. Papilas. À primeira vista, o que você acha que é essa coisa? Uma criatura marinha alienígena, talvez? Ou uma planta indutora de pesadelos? Bem, prepare-se para isso, porque na verdade, essa é a garganta de uma linda e adorável tartaruga marinha. Esses espinhos moles são chamados de papilas e não são encontrados apenas em suas gargantas. Abrir a boca de muitas espécies de tartarugas marinhas vai revelar esses buracos irregulares de destruição, alinhados com centenas daqueles espinhos carnudos. Mas enquanto parece que isso veio dos meus piores pesadelos, esses espinhos virados para trás, na verdade servem para um propósito incrível.
À medida que tartarugas marinhas comem suas comidas favoritas, como água-viva e algas marinhas, seus estômagos também se enchem de água do mar. Então, elas têm que vomitar toda essa água para fora. Mas os espinhos prendem a comida em seus estômagos para evitar que ela fuja, como uma espécie de filtro reverso. Mas tartarugas não são os únicos animais marinhos que ostentam essas papilas super esquisitas. Os adoráveis pinguins de Adélie super doces só precisam abrir a boca para revelar algum tipo de portal para o inferno. Assim como tartarugas, a maioria dos pinguins tem fileiras e mais fileiras de papilas que revestem o interior dos seus bicos e suas línguas. Isso ajuda os pássaros a pegarem peixes mais escorregadios, garantindo que sua presa se mova apenas em uma direção, pela garganta do pinguim. Mais um animal que eu posso riscar da minha lista de super fofos. Gansos sombrios. Os gansos são conhecidos justamente por serem os piores animais do planeta, e também têm uma das bocas mais horripilantes do mundo inteiro. Muitas pessoas já foram ameaçadas por um desses animais muito agressivos. Mas se você já se atreveu a se aproximar, pode ter visto as bordas serrilhadas que revestem os bicos e as línguas dessas vuvuzelas perversas e ambulantes. Parecem fileiras de dentes minúsculos e aterrorizantes, embora realmente não sejam isso. Por um segundo eu pensei que Deus teria abandonado a gente. Os cientistas acreditam que as aves tinham dentes entre 80 e 100 milhões de anos atrás, embora tenham sumido gradualmente até que apenas pequenas serrilhas de cartilagem, chamadas como tomion, permaneceram. Mas não se deixe enganar pela palavra cartilagem, porque tomion não é macio e nem flexível. É um material realmente duro como o osso, que esses gansos onívoros usam para rasgar a vegetação e agarrar as suas presas. Então, com certeza, um desses pode arrancar sangue de um ser humano, se der uma boa mordida. Como se gansos já não fossem ruins o bastante. Tartaruga agarradeira. Tartarugas vêm em todas as formas e tamanhos diferentes, desde a variedade comum, que pode atingir em média até uns 35 centímetros, até a verdadeira e gigante tartaruga agarradeira, que pode ter até 60 centímetros em comprimento. Só que não importa o seu tamanho. A mordida infame de qualquer tartaruga desse tipo é o suficiente para fazer mulheres adultas gritarem de medo. Here. Do you like that? Por mais engraçado que seja, a Karen aqui estava certa em gritar. Essa mordida reflexiva super rápida foi projetada para ajudá-los a capturar presas em movimento rápido, peixes, insetos e até outras tartarugas menores. E graças ao seu bico afiado e mandíbula forte, a tartaruga comum pode morder com cerca de 1000 libras de pressão por polegada quadrada, ou PSI para abreviar. Por outro lado, um tigre de Bengala oferece uma mordida com mais ou menos 1050 PSI. Embora sua boca minúscula signifique que você não corre o risco de ter uma dessas coisas mastigando seu braço, ainda assim é mais do que o suficiente para te dar uma mordidinha bem dolorosa. Oh boy, he got me. Mas por outro lado, seus primos jacarés realmente não devem ser provocados, pesando mais ou menos uns 79 quilos ao todo, mais ou menos o mesmo peso que uma mulher adulta. As gigantescas mandíbulas e bicos super afiados desses répteis simplesmente os tornam super máquinas de corte. Independente do tamanho, provocar um desses animais é realmente uma péssima ideia, como esse idiota descobriu. Ele estava posando com a criatura quando de repente ela mordeu a sua boca. A dolorosa lição deu a ele um lembrete realmente inchado de não mexer com tartarugas nunca mais em sua vida. O casuar assassino. Com até 2 metros de altura quando está de pé, e pesando mais ou menos uns 60 quilos ao todo, a brilhante plumagem azul e vermelha desse enorme casuar que não voa é certamente uma característica bem marcante. Mas enquanto parecem muito bonitos, uma rápida olhada em seus pés revela que esses demônios emplumados são considerados os pássaros mais perigosos do planeta inteiro. Com garras aterrorizantes em seus pés enormes e escamosos, capazes de atingir um tamanho gigantesco de 12 centímetros ao todo, não deve ser nenhuma surpresa que também seja conhecido como pássaro-dinossauro. Quer dizer, realmente parece com as garras de um antigo Velociraptor, não é mesmo? E a maneira como é usada também é estranhamente parecida. Se um casuar se sentir ameaçado, ele vai pular e atacar com aquelas garras aterrorizantes. Embora mais de 150 ataques a seres humanos tenham sido relatados, esses perigosos apêndices semelhantes a adagas podem causar ferimentos letais, que vão ferir fatalmente pelo menos uma pessoa. Quem diria que os pássaros poderiam ser tão brutais? Dentes de enguia. No dia em que a Mãe Natureza decidiu criar o Aplatopis zorro, também conhecido como Snaggletooth Snake Eel, deve ter se sentido bastante satânica.
com mais ou menos 1 metro de comprimento, com uma cabeça bulbosa, mandíbula alongada e uma série de dentes aterrorizantes em sua boca. É simplesmente pior do que qualquer pesadelo que você já teve. Mas quando um espécime particularmente perturbador apareceu na costa de Puerto Vallarta, localizada no México, em 2018, o mundo assumiu que a mãe natureza havia perdido completamente o enredo. A carcaça incrivelmente longa, os olhos esbugalhadíssimos e presas ferozes faziam com que parecesse mais um alienígena do que qualquer criatura marinha de verdade. Porém, detetives da internet chegaram ao fundo dessa incrível descoberta brutal rapidinho. E explicaram que os restos em decomposição dessa enguia-cobra estavam inchados, daí sua aparência brutalmente protuberante. Até a mãe natureza parar de ouvir death metal brutal, eu não vou colocar um único pé no oceano. O maior predador do oceano. Graças à cultura pop, os tubarões brancos foram anunciados como os predadores mais brutais que rondam os oceanos de nosso planeta. Mas enquanto são frequentemente anunciados como máquinas de caça imparáveis, existe um predador maior ainda, à espreita entre as ondas, que pode transformar esse temido peixe em um almoço. Baleias assassinas, também conhecidas como orcas, esses gigantes em preto e branco podem atingir até mesmo quase 10 metros de comprimento, que é mais ou menos o tamanho de um ônibus escolar comum, e é mais ou menos 3 metros maior do que um grande tubarão branco. Mas eles não atacam usando apenas o seu tamanho, e sim também com sua inteligência. Esses animais super inteligentes geralmente trabalham juntos em pequenos grupos como esse, para cansar e dominar qualquer tubarão. There we go, there we go, there we go. E nem sempre é para comer. Essas gangues de preto e branco às vezes caçam os tubarões apenas para brincar com eles. Big monster great white. Look at that. Big great white. Yeah, guys. Here's a shark. Great white. Eles ficam perseguindo e atormentando o tubarão, antes de se deliciar com o seu fígado gorduroso e nutritivo. Quer dizer, existe alguma coisa mais brutal do que tratar um animal com 300 dentes afiados e serrilhados como se fosse um brinquedinho? Eu acho que não são chamadas de baleias assassinas à toa. E você, qual foi a coisa mais brutal que você já viu no mundo natural? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!